Ô, doutora, quando a gente falou de tem que utilizar, etc. Quanto tempo que ele utiliza por dia? Ele usa pra dormir? Usa. Muita gente pergunta isso. Eu uso o alinhador pra dormir? Gente, usa o alinhador, eu falo 22 horas por dia, que é a recomendação da empresa, né? Alinhador, gente, só tira pra comer, tá? Acabamos de falar sobre isso. Para o alinhador fazer efeito, ele tem que estar na boca. Então, o alinhador ele só é tirado para comer, porque infelizmente não pode comer com o alinhador. Então, tira-se somente para comer mesmo, o dia inteiro, noite inteira com o alinhador. E como é que funciona, Bruna? A gente tem, isso já, eu tô perguntando porque já aconteceu, a gente tem, eventualmente aí a gente tem até na nossa audiência hoje os nossos, algum dos nossos pacientes, médicos, residentes ou não, mas que ficam lá horas nos plantões. A gente vai falar daqui a pouco da história do guardanapo, inclusive. Isso. A maldição do guardanapo. A maldição. Mas que alguns bebem naturalmente bastante café, ou até fumam. Como é que funciona? Pode beber bebidas quentes, inclusive café, e em relação ao cigarro? Então, doutora, vamos lá. Gente, não é indicado tomar líquidos quentes com alinhador. Porque eu não sei se vocês já pegaram um alinhador, mas ele nada mais é do que um plástico, né, doutora? Não deixa de ser parecido, não é um material parecido com um plástico. Então, tudo que é quente não combina com plástico, a gente sabe disso. Então, assim, não é indicado beber bebidas quentes com alinhador. Água, sucos, né, não tem problema nenhum. Mas o paciente, doutora, muitos, né, na verdade, mas eu tomo café o dia inteiro, como é que eu vou fazer? Então, assim, né, a gente não pode ser hipócrita, eu já usei, você já usou. Então, o que eu sempre falo assim, tem que ter um bom senso, gente. Vai tomar o cafezinho? Deixa aquele cafezinho ficar morninho, sabe o morninho pra frio? É maravilhoso igual quentinho? Não é, mas é só uma fase também, né, doutora? Não, e a gente tá falando assim, gente toma café, um cafezinho a cada 15 minutos, né? Então, aí não tem como, né, doutora? Não, ficar tirando. E o que o pessoal relata, eu mesma já usei e sei disso, tirou, às vezes esquece, às vezes você tá fazendo alguma coisa, trabalhando, tirei pra tomar um cafezinho, às vezes esquece de colocar de volta, né? Assim, eu vou dizer que, bom, eu usei, né? E aí chegava do consultório, tava bonitinho lá com o alinhador. Aí chega, vamos preparar o jantar para as crianças, por exemplo. Aí você tirou o alinhador, você tem que colocar em algum lugar, perto, porque vida de mãe... Gente, é assim, agora vamos trazer para a realidade da vida da mãe. A vida da mãe não vai chegar em casa, não vai lá no banheiro, olhar a case, tirar, higienizar, colocar na case. Muitas vezes a gente consegue, mas muitas vezes a gente coloca em algum lugar mais perto de onde a gente está, na loucura, preparando o jantar. Que a gente tem que ter de momento de atenção. Quanto tempo é esse que eu tirei para preparar o jantar que ele está fora da minha boca, né? E depois, a gente brincou agora há pouco da tal da, eu falo maldição, feia essa palavra, né? Mas a maldição do guardanapo. Mas isso acontece com alinhador? Isso acontece com ortodontia, com o aparelhinho aí do seu filho, aparelhinho fixo, aparelhinho móvel, desculpa. Tirou, pegou aquele guardanapo do restaurante ou no restaurante, eu já vi vários reels assim, colocou o alinhador lá no guardanapo, o garçom vai pro lixo, levar embora. Você vai olhar, eu não sei, eu acho que a coisa da textura do guardanapo no bolso, que você não vê. Você põe a mão, você já... um guardanapo. Gente, parece que já tem uma coisa que é jogar no lixo. É lixo. O alinhador, ele vai pro lixo. Vai pro lixo. Por isso que eu sempre falo assim, quando eu entrego, principalmente, sempre reforço isso. A Invisalign manda uma caixinha e eu sempre dou outras caixinhas. Então eu falo, pode pedir quantas caixinhas você quiser. Deixa uma na sua bolsa, uma no carro, uma no banheiro. Mas sempre que tirar, põe numa caixinha. Que é o que a gente chama de case, né? Que às vezes a pessoa que tá começando a estudar sobre os alinhadores Invisalign e querer saber mais sobre o produto, sempre aparece lá. Eu sempre vejo nos posts e reels os dentistas colocando, põe na case, é a case. Não é? O que é case? A gente não sabe o que é case. É a caixinha do aparelho da Invisalign, que é super linda. Essa é a case. É a case. Muito bem, então o cafezinho, ok, e fumar. Mesmo princípio, né, doutora? É quente, né? Ele gera um ambiente quente na boca. Mas não tem jeito, se o paciente tem aquela frequência de fumo, né, 3, 4, 5 vezes por dia, o ideal, obviamente, é sempre que tire. Mas se não deu,
fume com o alinhador. O único porém, né, doutora, ele fica, né, manchadinho, vai mostarda. ficar uma cor amarelada, que pra muita gente não incomoda, porque ele tem uma certa frequência de, né, a gente usa em média, né, tem um padrão 10, 7, 10, 12, 15 dias de troca, ou às vezes até um pouco mais. Então troca e muita gente não incomoda. E aí, para higienizar no dia a dia, é É. super fácil. No momento que você tira da sua boca para se alimentar, ou para fumar, ou para beber café, e a gente vai trazer esses assuntos, eu vou falar da realidade, porque hoje em dia, ainda mais em rede social, tem ali, né, os falsos moralistas que falam, ai, não tem que citar, tem que falar que tem que ir pra case, ponto. Gente, é a vida real isso aqui, e não é sempre a gente consegue colocar na case. Então, a gente já fala, não vai pôr, não tá com a caixinha, só cuidado. Tá Isso. consciente, você tá fazendo um erro, né? Isso. Não é, mas tá consciente. É isso mesmo. Higienização. ia Tirou te da perguntar. boca, Uhum. e aí? Em casa, vida real, você tem possibilidade de tirou, passou uma água, se alimentou, escove os dentes, escove com a sua própria escova de dente e pasta, porque aqui é diferente do que a gente aconselha para dentadura, para prótese, para placa de bruxismo, onde você tem uma superfície acrílica, de resina acrílica que pode riscar com o abrasivo da pasta de dente. Uhum. Aqui, não. As trocas, elas são relativamente rápidas, a cada 7, 10, 14 dias, dependendo do Isso. caso. Você vai trocar com muita frequência, então tudo bem. Você pode escovar com a sua própria escova de dente e com a pasta de dente. E ali, uma vez a cada 3, 4 dias, você vai utilizar ou água sanitária, umas gotinhas de água sanitária, ou a Corega Tabs, que eu vou falar a marca comercial, porque eu acho que é a única que a gente tem no Brasil. Acho que é a única. Que é a pastilha que é para desinfecção mais profunda. Então, é muito fácil. A gente tem aqui no Instagram, tem no YouTube, vídeos mostrando como é que faz. Gente, 2, 3, 4 minutinhos, você higieniza. Joyce, eu não tenho minha necessaire, eu tô com o meu aparelho, o que que eu faço? Um super bochecho com água, reposiciona o seu aparelho. Não deixe de utilizar o aparelho. Isso. Para que você tenha uma cárie, vamos lá para os artigos científicos. O empírico é mais importante, mas vamos para os artigos científicos. São muitos dias com sujeira e placa, que é aquela massa branca grudada na superfície do dente, sem que você desorganize essa sujeira para que você tenha uma cárie. Então, não é um dia sem a escovação, sem a Exato. higienização e sem escovar o aparelho que você vai reposicionar, que você não vai ter cárie. Exatamente. Que você vai ter cárie. O importante é que não pode virar uma regra, né, doutora? Exato. Não pode virar, né? Como nada na vida.